Ontem a gente estava estudando os loops, né? Ou seja, os laços de repetição. E a gente comentou que, para que eu uso um laço de repetição, né? Quando eu preciso executar um bloco de instruções várias vezes, né? E hoje a gente vai estudar funções. As funções também, elas funcionam quando eu preciso executar um bloco de funções várias vezes também, né? Então, eu posso ter ações que eu preciso fazer várias vezes no meu código, em momentos diferentes, né? Então, eu posso usar as funções e simplesmente chamar essa função no momento que eu preciso executar aquele trecho de código. Por exemplo, a gente vai ver hoje algumas funções. É claro que as funções que a gente vai ver são bem simples, né? Só para a gente entender o funcionamento das funções. Mas, por exemplo, vamos supor que eu precisasse somar dois números e que em várias partes do programa eu precisasse somar dois números, em várias partes da execução do meu programa. Ora, ao invés de eu escrever um código que soma dois números várias vezes, eu crio uma função e eu chamo simplesmente essa função. Isso me ajuda em várias coisas. Por exemplo, me ajuda na manutenção do código. Como a gente já falou lá na época do algoritmo mesmo, né? Qual é a principal vantagem da gente usar uma função ou um procedimento? No caso lá do algoritmo, a gente tem funções e tem procedimentos. Aqui a gente vai ter só funções funcionando para as duas coisas. Mas qual que era a principal vantagem? A principal vantagem é que se aquela operação executada pela função, ela se modificar de alguma maneira, né? Basta que eu modifique em um único lugar. E essa modificação vai funcionar todas as vezes que eu chamar a função, né? Então, imagine que eu tenho um programa lá das aposentadorias, lá, do INSS. Aí vamos supor que eu vou fazer um programa lá para as aposentadorias do INSS. Aí eu tenho um cálculo para fazer, por exemplo, como é que a gente ia calcular o valor da aposentadoria, dependendo dos salários que a pessoa recebeu na vida dela inteira. Então, existe uma fórmula para isso. E aí a gente programa e está funcionando, e a gente utiliza essa função em vários locais do nosso programa. Aí vem o governo e muda esse cálculo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar apenas a função. Por quê? Porque alterando a função, o resultado vai ser correto para todas as chamadas de função. Então, essa é a principal vantagem, né? Então, eu fico com um código mais limpo, né? Vamos supor que eu crie uma função qualquer e essa função tenha 50 linhas de programação. Se eu for chamar essa função 100 vezes durante o meu programa em lugares diferentes, quer dizer, sem usar a função, eu teria 100 vezes aquele código ali, né? Então, o meu código ia ficar muito maior do que se eu simplesmente chamar uma função. Chamar uma função leva quantas linhas de programação? Uma linha só. Então, eu criaria a função uma vez,
e depois para 100 vezes que eu fosse usar, eu iria usar uma linha de programação só. Então, essa é outra vantagem, né, de se usar funções. Mas vamos para o nosso primeiro slide para a gente organizar as ideias, né? Bom, funções do PHP. Aqui já tem uma informação interessante. O PHP possui mais de 1000 funções integradas. E, além disso, podemos criar funções personalizadas. Então, o PHP ele já possui mais de 1000 funções. Já vem com a linguagem. Né? E a gente pode usar essas funções para fazer várias coisas. Essas são as funções integradas. Aqui está repetindo um pouco a primeira linha, né? Está falando que as funções podem ser chamadas diretamente a partir do script para realizar uma tarefa específica. E aqui, ó, eu coloquei um link para a lista de funções integradas do PHP. Então, eu vou acessar aqui para a gente dar só uma olhadinha, porque a gente, durante esse curso, não dá para a gente conhecer função por função. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente conhecer, saber que tem essa lista e dar uma geral no que essas funções fazem, mais ou menos, né? Eu vou acessar aqui e vou compartilhar. Olha só. Isso aqui é o site da w3schools.com. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu já estou aqui mostrando para vocês e falando assim, que se você quiser se aprofundar em tudo isso que a gente está estudando, isso aqui é uma fonte de pesquisa muito, muito interessante. Pode ver que aqui eu tenho, ó, eu tenho HTML, eu tenho CSS, eu tenho JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap. Então, referências de muitas coisas. Aqui está em inglês, né? Mas você pode, ó, com um clique, você traduz para o português. O próprio Chrome faz isso. Ele traduz algumas coisas um pouquinho erradas. Às vezes ele muda o nome de alguma função aqui, né? Mas isso aí você tem que ser capaz de perceber. Mas o que a gente veio fazer aqui foi ver a referência de funções internas do PHP, né? Que ele já tem. Então, olha só, aqui eu tenho grupos, né, de funções. Eu vou voltar aqui para o inglês, porque ele mudou aqui o nome das coisas. Eu não vou conseguir, peraí. Aqui eu tenho funções de array, ou seja, funções para trabalhar com vetores, né, com matrizes, funções de calendário, onde eu posso trabalhar calendários mesmo, né, usando datas e tal, funções de data especificamente, funções de pastas, por exemplo, se você quiser fazer um sistema em PHP, um site em PHP que abra a pasta do computador, né? Várias coisas. Deixa eu ver alguma coisa mais simples aqui que a gente pode ver. Ó, time zones são aquelas funções de zona de tempo, né? De zona de horário.
E-mail, funções para e-mail, né? Então, isso aqui, evidentemente, precisa de um estudo mais profundo, né? Mas eu vou abrir aqui, por exemplo, a lista das datas, ó, de trabalhar com datas. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 funções que trabalham com data, por exemplo. Aqui embaixo eu tenho mais, ó. Check date, por exemplo, né? Ela invalida uma data para ver se a pessoa digitou a data correta. Então, eu tenho várias funções, não dá para a gente ficar abrindo uma por outra, uma por uma agora. Se der tempo, eu vou criar uma aula para a gente dar uma olhada nas principais aqui, né? Mas o que é que eu quero? Eu quero mostrar que existe uma série de funções que a gente pode usar. Se a gente entrar num aqui, vamos entrar aqui no check date. Aí ele dá exemplos, ó. Ele dá exemplos, né? Ele explica. Então, isso aí, quem for se aprofundar na matéria, vai ter que dar uma estudada nisso. Por enquanto, eu só estou apresentando as funções internas. E a gente vai voltar para o slide e vai aprender a criar nossas próprias funções. Bom, aqui então eu tenho as funções definidas pelo usuário, ou seja, você como programador pode também desenvolver funções. Então, se você está fazendo um site para uma empresa, e se essa empresa, por exemplo, tiver alguma política de trabalho específica dela, que precise fazer algum cálculo, ou alguma ação que não seja cálculo, mas que o sistema tem que fazer, você pode criar funções para fazer isso. Mas o que é uma função? Uma função é um bloco de instruções que pode ser usado repetidamente em um programa. Então, se eu vou usar repetidamente a mesma coisinha, então eu crio uma função e depois eu apenas chamo essa função. Uma função não será executada automaticamente quando uma página for carregada. O que significa isso? A gente tem dois momentos da função. Um momento é o momento onde a gente cria essa função. É como se a gente estivesse desenvolvendo aquele algoritmo da função. Isso não faz com que ela seja executada. O que faz ela ser executada? Se eu chamar essa função. Aí sim. No próximo slide, vai dar para a gente dar um exemplo disso. Está falando aqui, ó. Uma função será executada por uma chamada de função. Então, vamos ver no segundo slide como é que é isso. Aqui ele ainda não está mostrando, vai ser no próximo. Mas aqui ele está mostrando como é que é a declaração da função, né? Então, aqui, ó, tem um modelo. Como é que é uma função, né? Uma função sempre vai começar com a palavra function. Lá no algoritmo, a gente tinha isso também, né? A gente tinha função ou tinha procedimento. Então, aqui eu tenho apenas a palavra function, para função. E aqui, um nome que eu crio. Ó, aqui está function name, ou seja, nome da função. Esse nome, a gente costuma batizar a função com um nome que fala mais ou menos o que ela faz. Né? Que fala mais ou menos o que ela faz. Aí eu tenho aqui, ó, abre e fecha parênteses. Depois a gente vai descobrir lá na frente que a gente pode pôr argumentos aqui dentro. Aí eu tenho o corpo da função, né? Que vai ser o código que vai ser executado.
Essa linha aqui está representando esse código. E ele é colocado entre duas chaves. Ó. Abre chave, fecha chave. Observação. O nome de uma função deve começar por uma letra ou por um sublinhado. Então, eu não posso começar o nome de uma função com um caractere especial ou com um número. Eu preciso começar por uma letra ou pelo sublinhado. A gente chama de underline também. Os nomes das funções não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Então, eu posso criar uma função com o nome todo maiúsculo, na hora de chamar com o nome todo minúsculo, que eu vou conseguir chamar. Ele não diferencia. E a dica que eu já falei, ó, dê à função um nome que reflita o que ela faz. Por quê? Porque assim fica mais fácil a gente saber o que é a função. Né? Por exemplo, a função check date. Check date é em inglês, né? Checar a data. Quer dizer, lembra o que ela faz. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui a gente está criando a primeira função do PHP nossa. Olha só. Aqui ele está descrevendo o que ela vai fazer. Ó. No exemplo abaixo, criamos uma função chamada write_msg. Ó, o write é escreva. MSG é o que a gente usa para mensagem. Em português, a gente poderia chamar ela de escreva mensagem. O que essa função vai fazer? Ora, ela vai escrever uma mensagem na tela. Por que eu estou falando isso? Por causa do nome. Né? O nome deve dizer o que ela faz. A chave de abertura. Chave indica o início do código da função. E a chave de fechamento indica o fim da função. A função produz hello world, ou seja, ela faz uma frase na tela. Para chamar a função, basta escrever seu nome seguido de colchetes. Vamos analisar aqui primeiro. Olha só. Aqui eu tenho, ó, abrindo o PHP. Aqui eu tenho fechando o PHP. Aqui eu tenho a definição da minha função. Né? Então, eu tenho a palavra reservada function. Eu tenho o nome da função, que aqui a gente chamou de write_msg. Abre e fecha parênteses. Abre chaves. E aqui eu vou fechar as chaves. E aqui eu ponho o código. O código é simplesmente escrever na tela, alô mundo. Simplesmente isso. Suponha que a gente não tem essa linha aqui, ó. Vou esconder essa linha. Suponha que eu leia, que o navegador leia, né, o interpretador Apache leia, e leia só isso, ó. Ele vai fazer alguma coisa? Não, não vai fazer nada. É o que a gente falou lá no primeiro slide. Se eu simplesmente defino a função, não é isso que faz ela funcionar. O que faz ela funcionar? A chamada. Isso aqui, ó. E a chamada, ela pode ser simplesmente isso, ó. O nome da função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Chamada, chamando a função, por exemplo. O chamado da função. Ele escreveu em detalhe, comentário aqui, né? Vamos lá, então, fazer a nossa primeira função lá no PHP Editor. Vamos criar aqui um novo arquivo, né?
Estão me ouvindo aí? Sim. Caiu aqui o compartilhamento. Bom, abri aqui um novo arquivo. Vamos começar o nosso PHP aqui. E eu vou primeiro criar minha função. Então vai ser function. Vamos fazer em português. Escreva MSG, mensagem. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves, né? E aqui dentro, o que ela faz? Simplesmente ela escreve a frase Alô mundo. Alô mundo, né? Vamos colocar isso aqui no H1, só para a gente ter o nosso... Escrever um pouquinho maior lá na tela, né? Pronto, nossa primeira função está criada. Se eu executar igual está aqui, não vai escrever nada na tela. Não vai escrever nada na tela. Por quê? Porque eu não chamei a função. Para eu chamar a função, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Opa. Escreva MSG. Se eu fizer isso, aí sim. Por quê? Quando o PHP lê, ele percebe a função. Opa, a função está aqui. Se alguém chamar ela, eu já sei o que eu vou entregar. E aqui embaixo, eu chamo. Precisa ser logo abaixo da função? Não, não precisa. Né? Geralmente, inclusive, essa função ela vai estar em outra página PHP, e aí a gente vai chamar aqui, fazer uma referência a ela, parecido com o que a gente faz com o CSS, né? E a gente vai poder usar em várias páginas. Por que a gente está pondo logo abaixo aqui? Porque a gente quer fazer tudo aqui agora, né? Na mesma página mesmo. Mas não precisa ser na mesma página. Vamos lá, então, salvar isso. Eu vou criar aqui a pastinha aula 16. E vou pôr aqui exemplo 1. Vou pôr assim dessa vez, porque eu não vou botar nome muito complicado, não. Exemplo 1. Vamos agora lá no navegador para a gente poder ver ela funcionando. Então, local host barra aula 16 barra exemplo 1.php. Uai. De novo. Aí eu estou errando na hora de escrever localhost. Estou pondo sem o L. De novo. Localhost. Olha aqui. Alô mundo. Escreveu, né? Usando uma função. Eu vou lá agora, eu vou tirar a chamada da função. Vou tirar aqui. Vou comentar ela, na verdade. Vou salvar. Tirei, não está mais chamando a função. Olha aí. Ele enxergou sim a função, porém não executou. Por quê? Porque eu não mandei chamar a função. Voltando aqui, salva.
De novo. Pronto, escrevi. Vamos aprofundar um pouquinho mais, então, nas funções. Daqui a 10 minutos vai cair a conexão, a gente volta. Bom, naquele nosso exemplo, a gente não tinha argumentos, né? O que são argumentos? Argumentos são valores que a gente passa para dentro da função, para a função trabalhar esses valores e nos devolver alguma coisa, né? Então, vamos ver aqui, o que são argumentos? Ó, as informações podem ser passadas para as funções por meio de argumentos. Um argumento é como uma variável. Então, vamos supor que eu tenha dados de uma pessoa, né? E aí eu tenho que fazer um cálculo sobre alguns dados dessa pessoa. Eu posso chamar uma função para fazer isso e passar os dados daquela pessoa como argumentos. Os argumentos são especificados após o nome da função entre parênteses. Você pode adicionar quantos argumentos quiser, apenas separe-os com vírgula. Então, eu posso ter vários argumentos, né? Aqui no exemplo eu tenho um só. Eu tenho um só argumento, mas eu posso ter vários, basta separar por vírgula. O exemplo a seguir tem uma função com o argumento fname. O fname é o nome que ele deu, né? É porque ele vai passar um sobrenome. Ele vai passar um nome para colocar o sobrenome, uma coisa assim. Quando a função familyName, ou seja, nome da família, é chamada, também passamos um nome, por exemplo, Jamie. E o nome é usado dentro da função, que produz vários primeiros nomes diferentes, mas um sobrenome igual. Por quê? Porque o sobrenome é fixo lá dentro. E eu passo um nome diferente e chamo a função várias vezes. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos estudar a função primeiro. Ó, function familyName, ou seja, nome de família. E aqui, entre parênteses, eu passo um argumento. Eu chamei esse argumento de fname. Observe que ele é uma variável. Observe que ele é uma variável, né? Aqui dentro, eu vou trabalhar usando o próprio fname. Echo, ou seja, escreva, né? Fname, espaço, Hefners, isso aqui é um sobrenome que existe lá nos Estados Unidos. Eu vou usar Silva aqui, que é um sobrenome comum que a gente tem. E muda de linha. Então, se eu passasse aqui, ó, Pedro, aqui no fname, o que ele escreveria? Pedro Hefnes, e mudava de linha. Aqui, por exemplo, ele está chamando a função várias vezes. Ó. Family name com Jane, family name com Ed, de argumento, family name com Stale, family name com Keijin, family name com Board. Né? A gente vai fazer isso aqui, tudo em português, para a gente entender bem. Vamos lá, então, fazer o exemplo 2. Vou criar um novo. Vou salvar ele como... Vamos fazer primeiro aqui, né? Depois a gente salva. Então, eu vou criar a função nome família. Vamos pôr assim. E eu vou passar aqui um argumento, que é o nome. Vou chamar de nome só.
abre e fecha. Aqui dentro eu vou ter um eco. Vou usar o H1 para ficar um negócio mais bonitinho. E vou usar aqui, ó. O que eu vou escrever? O nome. Nome da Silva. Pronto. Essa é a minha função, ó. Eu chamo aqui nome família, passo um nome e aqui eu escrevo o nome que eu passei e o da Silva. Vou até mudar o nome aqui dessa minha função. Vou chamar de família Silva. Ó, família Silva é o nome da minha função. Aqui embaixo eu vou chamar família Silva e vou passar aqui o nome José. O que ele vai escrever? Ele vai ter que escrever José da Silva. Vamos salvar. Exemplo 2. E vamos lá executar isso. Vou abrir aqui uma nova aba. Localhost / aula 16 / exemplo 2. Vamos ver. Ó, José da Silva. Tá aí. Vamos voltar lá e vamos chamar ela várias vezes. Ele vai escrever uma lista de pessoas aqui, todo mundo da Silva. Para isso, basta que eu... Ele falou que ele não interessa se o nome é maiúsculo ou minúsculo, né? Então vamos chamar aqui com maiúsculo, só para ver se vai funcionar. Família Silva com Maria. Vamos usar também tudo minúsculo. Para a gente ver se ele vai mesmo fazer. Família Silva com Joaquim. Se tudo der certo, vai ter que escrever todos esses nomes, um embaixo do outro. Vou colocar um também aqui, do jeito que a gente definiu. Antônio. Vamos lá, vamos salvar. E vamos... Exemplo 2. Eu vou só atualizar. Olha aí. Escreveu aqui a lista. Ó. José da Silva, Maria da Silva, Joaquim da Silva e Antônio da Silva. Escreveu todo mundo. Então, aqui a gente comprovou que realmente, ó, nome da função, tanto faz, né? Maiúsculo ou minúsculo. Eu posso definir como minúsculo, usar maiúsculo, usar algumas letras maiúsculas, outras minúsculas. Desde que o nome queira dizer a mesma coisa, ele funciona. Então, aqui a gente viu funções com passagem de parâmetro, né? E a gente viu com apenas um parâmetro também.
E a gente vai estudar mais à frente, a gente vê que esse parâmetro foi passado por valor, né? Por valor. A gente tem também o parâmetro passado por referência. Só que isso aí a gente vai ver mais no fim. Então, essa foi a função com um argumento. Agora a gente vai ver um exemplo com dois argumentos. Com dois argumentos. Aqui é simples. É uma função que passa o nome e um ano. E depois ela vai escrever assim, a pessoa tal nasceu no ano tal. Pessoa tal nasceu no ano tal. Então ela é muito parecida com a anterior, só que ela tem dois argumentos, né? Separados por vírgula. E eu vou montar a frase a partir dos dois argumentos. Mas vamos fazer, mesmo sendo simples, vamos fazer para a gente não pular etapas aqui. Vamos para o PHP Editor. Eu vou salvar essa aqui, vamos só alterar. Vou salvar como exemplo 3. A gente não perder tempo, a gente só altera. Bom, aqui eu vou deixar o mesmo nome de função e vou pôr aqui o segundo argumento, que é o ano. Aqui eu vou colocar, né, nome da Silva, vírgula, nasceu em, e vou pôr o ano aqui. Então a frase vai ser: Fulano da Silva nasceu em, e coloquei o ano lá. Aqui na chamada também eu preciso colocar o ano. Então José, por exemplo, 1998. Maria, 1999. Joaquim, 1930. E Antônio, 2002. E vamos ver o que acontece. Salvando. Vamos lá no navegador para a gente testar. Localhost / aula 16 / exemplo 3. Vamos pegar e vamos ver. De novo, faltou o L aqui. Aí, José da Silva nasceu em tal, Maria da Silva nasceu em tal, Joaquim nasceu em tal. Então, eu usei dois argumentos e na hora de montar a minha frase, eu coloquei aqui os dois argumentos. Bem simples. Aqui a gente está mudando, né? Que aqui está em inglês, a gente está fazendo em português, mas acho que vocês conseguem sacar certinho. Bom, quando eu falei de variáveis, eu falei o seguinte: a gente não declara a variável colocando o tipo e tal, né?
O tipo ele é determinado na hora que eu faço a primeira atribuição. Inclusive, nas outras linguagens, que são fortemente tipadas, se eu declarar uma variável como inteiro e atribuir lá um string, vai dar erro, né? Vai dar um erro. No PHP, não. Ele aceita, ele guarda lá o valor. Isso pode dar uma série de problemas, né? Porque a gente precisa tomar esse cuidado a mais. Por quê? Quando a gente comete um erro de colocar uma variável de um tipo diferente, um valor de um tipo diferente numa variável de determinado tipo, o programa dá um erro e para. A gente tem a chance de corrigir. Então, se o programa não nos avisa desse erro, o erro pode ficar invisível, né? Isso pode ser detectado quando já o sistema já fez bastante coisa errada. Então, aqui, a gente está falando novamente isso sobre as variáveis, né? E a gente vai dar o exemplo disso aqui agora. O PHP associa automaticamente o tipo de dados à variável dependendo do seu valor. Como os tipos de dados não são definidos de forma estrita, ou seja, explícita lá, né? Você pode fazer coisas como adicionar um string ao inteiro. Olha só esse exemplo aqui. Criamos uma função chamada addNumbers, ou adicione números, né? E aí eu coloquei aqui o tipo inteiro A, ou seja, a variável A vai ser um número inteiro. E inteiro B, a variável B vai ser do tipo inteiro. E aqui dentro, eu coloquei o return. A gente não viu o return ainda, mas a gente viu isso lá no algoritmo, né? Quando eu quero retornar um valor para fora da variável, eu uso o return. Nos outros exemplos de hoje, a gente usou um echo, porque a gente queria simplesmente escrever alguma coisa. Aqui eu quero retornar um valor. Então, eu vou retornar a soma deles. E observa o que está fazendo aqui, ó. Está chamando aqui a função addNumbers, utilizando o echo para chamar. A gente pode fazer isso. E eu estou passando como valores aqui nos argumentos, ó. O primeiro é o A, a variável A. Estou passando o valor 5, vírgula. E no outro, que é o valor da variável B, eu coloquei um string, ó, 5 dias. O que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer um cálculo disso. Ele vai conseguir fazer um cálculo disso aqui. Ele vai transformar isso aqui, ó, no inteiro, do jeito que ele conseguir. E aqui até ficou fácil para ele, porque aqui eu tenho o número 5, né? E ele vai me dar a resposta. Vamos testar. Vamos criar um novo aqui. Eu vou criar uma função, vou chamar ela de soma números. Depois lá addNumbers, né? Vou chamar de soma números. E aí eu vou criar uma variável A aqui, que vai ser passado um valor inteiro. E uma variável também inteira, eu vou chamar de B. E o que a minha funçãozinha vai fazer? Ela vai retornar a soma de A mais B. Ela vai me retornar isso. Eu vou chamar ela aqui diferente do que o autor fez. Eu vou criar aqui uma variável C.
e vai receber a soma. E vou pôr aqui, ó, o valor 10. E aqui eu vou pôr 20 de setembro. Olha só. É um string, né? E aqui eu vou mandar escrever a variável C. Então aqui eu chamei de forma diferente para a gente ter... a gente já conhecer essa forma de chamar. Eu poderia ter colocado ela dentro do eco, aqui o soma números? Poderia. Vamos ver se vai funcionar. Exemplo 4. .php. Colocar o host. Aula 16. Opa, deu um errinho aqui. O que é esse erro? Sintaxe error, ou seja, erro de sintaxe. Erro de sintaxe. Inesperado, fecha chaves aqui, né? Devo ter esquecido algum ponto e vírgula. Vamos voltar lá para ver esse erro. Qual linha? Linha 9. Aqui, ó, no return, tá vendo? Ó, ele viu o erro aqui. Mas eu precisava ter colocado aqui, ó, um ponto e vírgula. Vamos lá. Agora eu vou só atualizar. De novo. Agora ele deu um erro de sintaxe na linha 17. Vamos lá ver o que é. Linha 17. Ixi. Agora que são elas, hein? Aqui, ó. Faltou uma aspa. Faltou uma aspa. É chato, né? Mas programação tem que obedecer às regras. Opa. Aí, ó. Ele colocou aqui uma nota, né? Isso aqui, provavelmente, é alguma novidade da versão nova do PHP. Porque antigamente ele nem punha essa nota. Pode ver que ele fez a soma. Ele fez a soma, mas ele deu aqui uma notinha falando, né? Aqui, ó. Um número não formatado, não bem formatado, né? Um valor numérico não formatado corretamente, né? Foi encontrado na linha 7. Porém, ele fez o cálculo. Como é que a gente faz ele ficar fortemente tipado, né? A gente vai ver ainda agora.
fortemente tipado, ele não aceitar, ele não fazer esse tipo de coisa. Ele dá o erro e não executar de forma errada, como isso aqui foi feito. Qual a impressão que dá isso aqui? Que foi feito de qualquer jeito, né? Foi feito de qualquer jeito. Linguagem nenhuma aceita isso, só o PHP mesmo. Então vamos voltar lá no slide e vamos ver o que ele fala para frente. Como é que a gente vai forçar o PHP a respeitar o tipo de dado, como todas as outras linguagens, né? Então aqui está falando, ó, que no PHP 7, declarações de tipo foram adicionadas. Isso nos dá a opção de especificar o tipo de dados esperado ao declarar uma função e ao adicionar as declarações strict. Será lançado um erro fatal, ou seja, o sistema vai ser quebrado, né? Se o tipo de dados não corresponder. Eu não testei, eu não olhei qual é a versão do PHP que eu estou usando aqui. Não olhei isso. E não testei essa função também. Então, a gente vai reproduzir a função, mas eu não sei se ele vai funcionar devido a... Eu não sei, eu não conferi qual versão do PHP que eu estou usando. Só um instante, deixa eu ver se eu consigo ver isso. Só um minuto. Ah, sim. Eu estou usando a 7.4.5, então vai dar certo. Existe uma função chamada php-info e ela nos dá os dados do PHP. Depois eu mostro ela para vocês. Bom, a declaração strict força as coisas a serem usadas da maneira pretendida. Ou seja, se eu declarei como inteiro, ele só vai aceitar inteiro e vice-versa. Para especificar o strict, precisamos definir, declare. A gente tem que usar essa funçãozinha aqui, ó. A funçãozinha chama declare. Declarar o quê? Strict types, underline types, igual a 1. Com isso aqui, o PHP vai ser forçado a conferir se o tipo da variável está correta. E essa declaração ela tem que vir na primeira linha do arquivo PHP. No exemplo a seguir, tentamos enviar um número e um string para a função. Mas aqui nós vamos adicionar o strict. Então, a gente vai copiar o exemplo 4 e vai alterar para ser o exemplo 5, que é só a gente pôr o declare strict aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é a funçãozinha, ó, que nos dá a informação do PHP. PHP-info. Então, eu vou salvar isso aqui como
exemplo 5, a gente vai usar o strict e vai tentar fazer errado para ver o que dá. Então, eu tenho que vir aqui na primeira linha do arquivo. E colocar o declare, né? Declare strict. Strict types igual a 1. Strict types igual a 1. Fecha. E eu fecho o PHP aqui. Pode ser assim. Agora vamos executar e vamos ver se ele vai dar um erro fatal ou não. Localhost barra aula 16 barra exemplo 5. Olha só, o que aconteceu? Erro fatal. E aqui ele está falando, né? Foi um erro de tipo, ó. Ainda fala aqui que foi o argumento 2, que foi passado para a função soma números, né? Deve ser do tipo inteiro, né? Só que foi dado como string. E aí ele põe aqui, ó, põe a linha que chamou, etc, etc, etc. Né? Então, no exemplo 4, funcionou. Ele só deu uma advertência, né? Ele pôs uma notinha ali. Mas ele fez o cálculo, do jeito que ele conseguiu. Agora, se eu coloco o strict, aí ele já dá erro fatal. Ele não deixa eu seguir. Se a gente voltar lá na programação e consertar o tipo, vamos ver. Aqui, ao invés de 25 de setembro, a gente vai pôr 25. Numérico, inteiro, né? E vamos ver se ele calcula essa soma corretamente, sem dar erro. Vou atualizar. E olha só, o valor da soma é 35, sem erro nenhum. Então, resolvemos o problema do tipo no PHP. Bom, a gente já fez, então, funções que recebam um argumento. Né? Agora, a gente vai fazer o argumento padrão. O que é o argumento padrão? O argumento padrão é assim, você constrói uma função e essa função precisa de um argumento. Agora, vamos supor que a pessoa chame a função e não passe o argumento. O que ela faria? Ela poderia dar um erro, né? Ou ela pode usar um argumento padrão. Eu posso falar assim, se eu não passar um argumento, considere um argumento tal. E aqui, então, a gente tem um exemplo de função, que é a função que ele chamou de setHeight. Ele vai nos dar um valor para uma altura. Para uma altura. Então, por exemplo, eu tenho um elemento e eu vou querer modificar a altura dele através de uma função. Então, eu vou setar um valor ali. Né? O que aconteceria se eu chamasse a função sem passar um argumento? Né? O que ele faria?
Então, vamos fazer essa função para a gente ver o que aconteceria. Então, aqui nós temos a função. Primeiro, ele declarou o strict types, que ele quer que respeite os tipos, né? Aí ele criou a função. Eu vou chamar ela de função seta altura. Vai ficar tudo em português. E colocar aqui uma variável que deve ser passada como inteiro, né? Aqui ele colocou ele já matou a charada. Ele colocou igual a 50. O que significa isso? Que se eu não colocar, não passar aqui se eu chamar ela sem o argumento, a primeira eu chamei com argumento 350. A segunda eu chamei sem argumento. O que ele vai fazer? Ele vai considerar como 50. Por quê? Por causa disso aqui. Então, a gente vai fazer primeiro ela sem colocar o argumento padrão e ver o que acontece. E depois a gente volta e coloca o argumento padrão para testar. Então, eu vou abrir aqui uma nova. PHP. Vamos pôr aqui PHP, declare strict types igual a 1. Fecha o PHP. E aqui vamos fazer a nossa função. A função é a seta altura. Vamos portuguesar o negócio. Vai receber um valor inteiro, que vai ser a altura. Não vou colocar ele com o valor padrão, por enquanto, para a gente ver o erro. Vamos ver o que acontece. Ele só falou qual foi a altura passada, né? Eco. Vamos abrir aqui H1. Fechar H1. Aqui vamos pôr a altura é altura. Só isso. Então, aqui a gente vai fazer igual ele fez lá. Ó. Seta altura, chamando com o valor 350. Seta altura, chamando com o valor sem valor nenhum, para ver o que ele vai fazer. Seta altura com o valor de 120. Vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que eu não pus valor padrão. Salva. Vamos salvar ela como exemplo 6. Com PHP. E vamos lá executar. Localhost barra aula 16 barra exemplo 6.php.
E vamos ver se vai funcionar. Olha só. Ele executou a primeira vez. A primeira chamada, ele executou. A altura é 350. Aí ele deu um erro. Por quê? Na segunda chamada, eu não pus argumentos. Então, ó, argument count error, ou erro na contagem de argumentos, né? Então, não funcionou. Deu um erro fatal. Por que que deu um erro fatal? Primeiro, eu coloquei lá o declare, né? Vamos voltar lá no código. Eu coloquei aqui o declare strict types, né? Coloquei. Então, o tipo está fortemente tipado. E aí eu chamei ele sem argumento nenhum, né? E ele não conseguiu. Vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, vamos testar se ele dá um erro, se eu não declarar aqui o strict types. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou chamar ele sem argumento, porém sem o strict types, para a gente ver o que acontece. Será que vai passar sem erro? Vamos ver. Ó, bem aqui onde está o erro, eu vou só atualizar. Continuou dando erro, tá vendo? Então, falta de argumento, o PHP vai acusar erro, mesmo sem usar o declare lá, né? Solução, então, a solução, então, é colocar o valor padrão. Eu pus 50 aqui, ó. Pus 50. Que é o mesmo valor que ele pôs. E agora? Vamos voltar ao strict types, né? E vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, eu já adianto. Ele vai colocar aqui, na segunda chamada, que o valor da altura é 50. Por quê? Porque eu coloquei aqui o valor padrão. Salvando. E vamos executar. Olha aí. A altura é 350. A altura que eu não tinha colocado, considerou 50. E aqui, a outra que eu coloquei. Então, argumento padrão. Bom, aqui é uma função que retorna valores. A gente até já fez o exemplo, né? O exemplo anterior, ela retorna um valor. Então, é aqui, ó, o return. É só usar o return. E aí, como é que eu posso chamar a função? Eu posso chamá-la dentro de um echo, dentro de um print. Eu posso atribuir para uma variável, né? Posso atribuir para uma variável. Tudo isso eu posso fazer. Ou seja, esse é o retorno da variável. Acho que não é necessário fazer esse exemplo aqui, porque já vai cair a conexão e eu não vou chamar de novo. Então, a gente usou já o retorno. Aqui mesmo a gente usou. Ah, não, aqui não. Foi aqui no... Aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente usou o retorno. Ele retorna a soma. E aqui, utilizando o retorno, eu posso atribuir a minha função para uma variável. Aí, o valor retornado é que vai ser colocado na variável. Igualzinho lá no algoritmo, né? Bom, eu ainda teria aqui 2 slides, mas o conteúdo é assim um pouquinho mais denso. Eu vou parar aqui e amanhã eu começo por esses 2 slides.